Oi, gente. Hoje é o dia 7 do nosso estudo. Hoje a gente vai estudar do 27 ao 31 e será o encerramento do primeiro capítulo de Gênesis. Então vamos seguir a partir do versículo 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui a palavra não está apenas dizendo o que Deus fez, mas quem o ser humano é. Quando o texto diz, criou Deus, ele deixa claro que a existência humana não é fruto do acaso, é resultado de uma decisão divina, intencional, pensada, nada que é improviso. A sua imagem não fala de aparência física, porque Deus é espírito, fala de essência. O ser humano foi criado com consciência, capacidade de amar, de escolher, de se relacionar, de reconhecer o bem e o mal e principalmente de se relacionar com o próprio Deus. E quando a Bíblia faz questão de dizer homem e mulher, ela estabelece algo muito forte. Ambos carregam plenamente a imagem de Deus. Não existe hierarquia de valor diante do Criador. Ponto forte. Antes de qualquer função, antes de qualquer erro ou acerto, o ser humano já nasce com identidade e valor dados por Deus. E o versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Esse versículo revela uma ordem muito importante. Deus abençoa antes de enviar. Antes da missão vem a bênção. Antes do trabalho vem a aprovação. Frutificai. Vai muito além de gerar filhos. Fala de produzir vida, deixar marcas boas, gerar frutos espirituais, emocionais e até sociais por onde se passa. Quando Deus fala em dominar, ele não está falando de exploração, mas de administração responsável. O domínio dado ao homem é um chamado para cuidar da criação, não para destruí-la. Ponto forte. Deus não cria o ser humano apenas para existir, mas para viver com propósito, responsabilidade e missão. E eis o id. 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto que dá semente. Isso vos será para mantimento. Aqui fica evidente algo lindo sobre o caráter de Deus. Ele não cria e depois vê como vai sustentar. Deus prepara a provisão antes mesmo da necessidade aparecer. Tudo é dado, nada é arrancado. A criação nasce envolvida pela generosidade divina. Esse versículo revela um Deus cuidadoso, que pensa nos detalhes e que não abandona aquilo que ele mesmo criou. O Deus que cria é o mesmo Deus que sustenta. A provisão sempre faz parte do plano de Deus. 30. E todos os animais da terra, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Deus deixa claro que seu cuidado não é limitado apenas ao ser humano. Ele se estende a toda a criação. Nada foi esquecido, nada ficou de fora. Existe aqui um equilíbrio perfeito, cada ser criado com o seu espaço, sua provisão e sua função. Esse versículo revela um Deus organizado, justo e atento ao que muitos considerariam pequeno. Se Deus cuida de toda a criação, quanto mais daquele que foi criado à sua imagem. E o 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde, e amanhã, e o sexto dia. Aqui Deus contempla sua obra completa, e o texto não diz apenas o que era bom, mas o que era muito bom. O ser humano está incluído nessa declaração. Antes do pecado, antes da queda, de qualquer falha, Deus olha para a sua criação e a aprova. Isso muda completamente a forma de enxergar a vida, o corpo e a própria existência. O valor do ser humano nasce do olhar de Deus, não do desempenho ou dos erros, né, dos nossos erros, não das comparações. Fechamento. O que podemos entender desses 4 versículos? Gênesis 1 termina ensinando verdades fundamentais. O ser humano tem identidade porque foi criado à imagem de Deus. O ser humano tem propósito porque foi abençoado e enviado. O ser humano vive debaixo da provisão porque Deus cuida antes mesmo da necessidade. Tem valor porque Deus declarou a sua criação como muito boa. Esses versículos não falam apenas sobre o início do mundo, mas sobre como Deus viu o ser humano desde o princípio. E quanto mais essa verdade é compreendida, mais a relação com Deus se torna profunda e segura e cheia de sentidos. Então entenda, meu querido, você é valoroso para o Senhor desde o início, desde a criação.